começamos mais um episódio de Nos 90, onde começamos lá naquela década onde a nossa referência maior eram as novelas, né? Que horas, que horas você tem que estar em casa? Eu tenho que estar em casa depois das novelas das 6, antes da novela das 8, e aí a gente se pautava a nossa vida ali pelas novelas, nossas mães, nossos avós e todo mundo em casa. Mas tem novela que a gente hoje em dia chamaria de flopada, aquela novela que realmente não deu certo. Não é mesmo, meu amigo Rafael Lobão? Isso mesmo, hoje vamos falar dos flopados, aquelas novelas que deram errado, ou em alguns casos que aconteceram coisas que deixaram as novelas marcadas e a Globo não vai mais reprisar essas novelas. Hoje vocês vão ver. Fala aí, Biru. Por que o Lobão falou desse jeito? Mas além disso... meio Zé do Caixão, né? Hoje, as novelas! Mas o que eu queria falar é que a gente não vai falar de novelas flopadas. A gente vai falar de novelas que foram incompreendidas. Porque a Globo nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Eu achei, quando você falou, a gente vai falar de novela que não fez sucesso. Eu entrei no site da Record e baixei a lista aqui, ó. Eu não sabia que era da Globo. E quem também sabe falar tudo de novela da Record, que vai falar assim, ó, foi um grande fracasso, é ele, Marcelo Jackson. Muito bom, Marcelo. Então, vamos falar hoje dos fracassos, né, da Globo, não só fracassos de ibope ou de produção, mas também por conter algumas histórias tristes por trás delas. Exatamente. Biru, mas antes, nossas redes sociais. Mentira. @podcast.nos90, tanto no Instagram quanto naquela outra rede do lado. Eu acho muito chique. Você pode encontrar a gente no youtube.com/nos90 e quer encontrar link para tudo? Nos90.com. Link para todo o nosso conteúdo no Spotify, YouTube, TikTok e Instagram, e também textos que a gente está falando sobre atualidades, sobre novos programas de televisão, sobre pessoas que foram ícones, e cada vez a gente está expandindo mais. Moda, o que mais, Daniel, que a gente vai falar? Moda, comida, publicidade, tudo que tiver nesse universo pop vai estar lá nos 90.com. E para achar o Marcelo no Instagram, @spoiler de novela, certo? E no TikTok ele é famosíssimo, é Jack the Jack, que tá escrito aqui embaixo. Aqui. Ainda vou dar pra escolher o nome ainda. Na verdade, na verdade meu TikTok ia ser spoiler de novela também. Só que eu já tinha criado o TikTok spoiler de novela, não tinha colocado nada só para salvar o nome. Só que eu não sei mais a senha. Então, aí tá travado, arroba. Que dó. Eu perdi o mesmo domínio. Ai, cara, acontece. Mas, olha, você entra no Instagram, @spoiler de novelas, você também ali vai encontrar... Por ali você também, na bio, você consegue ir pro TikTok, né? Consegue também. Mas, olha, vale a pena, um conteúdo de primeira. Vamos lá, Marcelo, aquelas novelas que a Globo gostaria de esquecer. Pois é. Tem algumas novelas que eu separei aqui que eu acho que a Globo gostaria de esquecer. Mas antes de começar a falar dessas novelas, que eu já tinha citado algumas, eu me lembrei de uma novela que, logo nas primeiras pesquisas, quando eu vi o Fiuk entrando no Big Brother, veio o Fábio Júnior. E aí eles começaram a falar sobre as novelas feitas pelo Fábio Júnior e falaram da novela O Amor é Nosso, que, segundo a lenda, todas as fitas foram apagadas pela direção da emissora porque a novela foi um baita de um fracasso. Caramba! Dizem que na época falaram que a fita foi apagada para nunca mais ela ser reprisada. Quem nunca apagou um filme triste? Eu já gravei novela, tive que regravar por cima. E essa novela era tipo uma estrela guia da Sandy, só que era do Fábio Júnior. Foi uma novela feita para ele ser protagonista, ele fazia a música de abertura, ele era a capa do disco. Era a novela feita para o Fábio Júnior, que acabou sendo um dos maiores flops na época da Globo. Achei que você ia falar mal da Sandy aqui, Marcelo. Vixe, o risco que você correu. Eu não espero você terminar de falar.
Até o Walter Negrão entrou, né, para fazer essa novela, porque estava dando muito errado. O Fábio Júnior ainda fazia o papel de cantor mesmo na novela, né? E mesmo assim, eles tentaram pegar essa popularidade do Fábio Júnior e acabou não dando muito certo. E aí eu só queria relembrar essa trama, porque quando você digita no Google novelas que dão errado, uma das primeiras matérias tem justamente essa novela e ainda falando que a Globo apagou todas as fitas. Nossa, genial, genial. Bom, você não vai encontrar a novela, qual que é o nome mesmo? Amor é Nosso. Amor é Nosso, você não vai encontrar essa novela. 81 a novela, né? É de 81. 81. O Fábio Júnior estava 40, do Pai Herói, né? Mas flopou. Não deu muito certo. Olha, falando de Fábio Júnior, antes da gente entrar nas novelas, mas eu lembro, assim, Antônio Alves, o Taxista. Antônio Alves, um clássico essa. Um clássico, da SBT, né? Do SBT, essa é um clássico. Eu tô um tempão para roteirizar um vídeo sobre essa novela, aí eu marco lá na minha agenda, aí eu vou passando e nunca é. Vai ver que tem coisa melhor para fazer, né? Será que só eu que lembro dessa novela? Aí eu acabo deixando falar. Sim, sim. Mas, assim, eu tenho a lembrança que foi um clássico mesmo, assim, ou é saudosismo meu. É. Foi flopadíssimo. Flopadaça. Mas foi quando o Fábio Júnior começou a namorar a Guilhermina Guinle. Talvez por isso você tenha essa memória. Tá, pode ser. E porque Antônio Alves, o Taxista, era a história do pai do Fábio Júnior. Isso aí é. Não é? Uhum. Ah, então tá. Não, eu tinha a lembrança que era uma coisa legal, mas então é puro saudosismo meu. Era porque teve uma época que o SBT tinha essas novelas, aí tinha tipo um Fábio Júnior para um resto de elenco que ninguém conhecia, os horários nada a ver, os autores. E aí todo mundo se lembrava ainda dessa época do Jorge Tadeu, né? Verdade. Pedra sobre Pedra, que foi um tremendo sucesso. E aí ele volta pra Globo pra fazer Corpo Dourado e aí foi um sucessaço, né? Mas fora não foi sucesso, não. Bom, então, Antônio Alves, Taxista, a SBT não gosta de... pra não ela. Tá no vídeo do novelas que floparam no SBT. Do SBT. É só pegar ali. SBT não quer. Não, mentira. Tiquititas, carinha de anta. Essas não flopou, não. Tá lá na Netflix, top 5, hein? Bom, mas vamos começar aí com as que a Globo quer esquecer. Eu acho que a primeira que eu citaria não é por um motivo de audiência ou de uma péssima qualidade, mas por um motivo triste, que foi a morte da Daniela Pérez, que foi a novela de Corpo e Alma, né? Essa talvez seja a novela que nunca vai ser reprisada, nunca vai estar no Viva, nunca vai estar no Globoplay, né? Já que tem o assassino da Daniela fazendo a cena, e seria a Glória pediu já para a direção da Globo que nunca passasse ela, né? Nossa, realmente, quem viu, quem viveu aquela época, viveu, já falei várias vezes aqui, e já fui atrás também, eu sei que estão fazendo um documentário sobre até a morte da Daniela Pérez, inclusive eu fui atrás da documentarista, né, da direção que está fazendo, né, a pessoa que está fazendo, para a gente comentar sobre esse caso, porque foi um caso que marcou ali os anos 90, principalmente o início dos anos 90, né, que foi a morte ali da atriz, né, e filha da autora, né, da Glória Pérez, Daniela Pérez. E eu lembro muito bem, era pequeno e marcou muito, porque foi assim, marcante, assim, eles faziam um casal ali, né, um casal da novela ali, Era o personagem Bira, né, eles faziam um casal e ele meio que acreditou, né, segundo os depoimentos lá, começou a se apaixonar por ela e acabou tendo toda a confusão, né. E marcou para mim bastante, porque eu me lembro da época, porque era bem no dia do aniversário da minha irmã, né? 28 de dezembro. Por isso sei bastante sobre a data do ocorrido. E também passava direto na TV, né? Todos os canais estavam falando sobre isso. Então, foi algo que marcou bastante. E apesar dela nunca ser reprisada no Brasil, ela já foi reprisada em Portugal, a novela. Olha só. É por questão de direitos autorais, será?
Eu acredito que sim, mas ela meio que passava simultânea na época com Portugal, e aí depois ela foi reprisada. Ou talvez porque lá a Glória não ia ver, né? Não ia ter essa questão. Pode ser. De repente eles liberaram pra ela lá. Porque quando reprisa, as pessoas ganham dinheiro, né? Pois é, aí de repente por causa disso. E essa novela marcou bastante também. Tinha um personagem do Eric Johnson, que era um gótico, né? Que nunca viu um gótico numa novela. Tinha o Clube das Mulheres lá, que tinha o Vitor Fazano dançando. E uma música, e a música que também marcou, que virou, assim, quem escuta a música, que era o tema lá do Clube das Mulheres, já remete a essa novela, já remete ao Clube das Mulheres, né? Qual que é a música? Qual que é a música, Lobão? Lobão que é bom de música. Aí era instrumental, né? Eu lembro que marcou também, que me lembra sempre a Yasmin, a Daniela Pérez, que era Wishing on a Star, né? Wishing on a Star. A morte da Daniela foi tão assim que me traumatizou toda vez que eu escutava essa música. E o meu irmão, para me provocar e saber que eu tinha medo, ele cantava essa música. Nossa, família legal. Você vê, irmão mais velho, ele cantava essa música, que era tema da Daniela Pérez. Fábio Assunção. Cagaço. E o tema do Clube das Mulheres? Ok. É isso aí. Eu lembrava, mas eu não ia perder a chance de humilhar o Daniel nesse podcast com um close lindo dele fazendo. O Clube das Mulheres. E aí explodiu. Lobão vai tirar a camisa até o final do episódio? Não, fica aí, hein? Aqui não. Daniel, é bite, Daniel. Ele vai tirar? Por quê? Sabe por quê? Porque a próxima novela que nós vamos falar, que eu sei, é do Carlos Lombardi. Não tem como falar de uma novela do Carlos Lombardi de camiseta. Lombardi, que é ou você ama ou você odeia, né, as novelas dele, né? Quem ama? O Kubanacan. O Kubanacan, o Gaúcho. Tá confundindo o sentimento. Ama é igual a gente ama o que? Um rock santeiro, um rei do gado. Um Kubanacan, coisa a gente tem dó. É diferente. Não, a gente guarda um cristalzinho. A gente guarda com carinho as novelas do Carlos Lombardi, que não pode ser levado a sério, né? Exato, você tem que ver no clima, né? Isso. E uma das coisas que marcaram bastante as novelas do Carlos Lombardi era justamente uma certa sexualização, que não era a mesma sexualização da Manchete, mas que ele trazia para o horário das 7 horas. E em Vira-Lata, ele trouxe bastante isso e foi bastante criticado na época, né? Depois outras novelas dele também, muita gente criticou aquela questão dos homens com peitoral de fora. Obrigado, Carlos. Roberto Martins. E toda aquela leva dos 90, anos 2000. E acabou, de certa forma, o Marcos Pasquim até hoje é lembrado por esse personagem. O Roberto Martins conseguiu sair desse tipo de personagem, agora só faz empresário rico, né? E pai. É verdade, pai. É verdade. Mas eu acho que é porque ele mudou o perfil do corpo dele, é que ele não tá mais... Se ele tivesse igual o Pasquim, que ainda tá parrudo, o Lombardi ainda chamava. Mas segundo o Carlos Lombardi, o Pasquim é o melhor ator para fazer comédia e aventura do Brasil. Por isso que ele sempre escolhia tipo Marcos Pasquim, Roberto Martins, porque eles sabiam fazer esse tipo de humor. Walter Avancini falava a mesma coisa da Adriane Galisteu. Nígica da Silva. Melhor atriz. Mas, Marcelo, Vira-Lata, eu lembro do Murilo Benício, certo? Sim. O que eu mais me lembro de Vira-Lata, na verdade, era a abertura que tinha aqueles cachorros, né? Com os cachorros, isso. Todos de lata. E isso é uma coisa que me lembro bem, né? Da abertura. Eu me lembro que tinha aquela questão dos motoboys, né? Que tinha um cachorro louco. Verdade. É uma expressão que até hoje, falando cachorro louco. Tinha o Marcelo. O Marcelo foi casado com a Alexis Spiller também, que é um campeão. Marcelo Novaes. Marcelo Novaes estava lá também fazendo essa trama.
Então era o pessoal que fazia a novela do Carlos Lombardi, que estava ali no início, né? Dele estar montando o clã dele, o clubezinho dele de novela das 7, né? Não, é verdade. E eu lembro dessa novela, tinha o Marcelo Novaes, eu lembro Marcelo Novaes, Murilo Benício. Eu lembro só do Beltrão. Lembra dela? Quem? É a protagonista, pequenininha, criança. Alessandra Aguiar. Não. Alessandra Aguiar. Como que era mesmo? Não. Tá, que era filha do Murilo Benício. Isso, tinha Andréa Beltrão como a protagonista, né? Tinha Débora Seco? Débora Seco também tava lá. Débora Seco. E o Mário Gomes. Mário Gomes, verdade. Na cabeça do Daniel, o Lobão parece o Mário Gomes. E é engraçado falar que com tantos atores, né, desse calibre, a gente falar que uma novela dessa foi um fracasso, né? Não, o que eu achei mais legal foi com a notícia que eu tava lendo aqui, é que o Lombardi falou, aspas, errei, cadê? Perdi, fica para outro dia. Errei coisas no texto, na escalação, e o Jorginho errou na mão. Apesar de eu admirar muito, foi uma comunicação ruim. Uma superexposição do corpo e um grande troca-troca de casais em um horário tradicionalmente familiar. O que o Lombardi fez a vida inteira, gente? De diferente disso. Se esse foi o fracasso do Vira-Lata, o que sobrou para as outras? Que é umas coisas muito sem noção. Mas eu gostava da trilha sonora, tinha umas músicas muito boas, né? Sim, exatamente o que eu ia falar. Tinha Bee Gees. Eu até teve um episódio que eu me confundi e achei que estava na trilha do 4x4, mas não, estava do Vira-Lata, tinha Bee Gees. Bee Gees, foi uma depois da outra, né? Tinha Devagar, Devagarinho, do Martinho da Vila. É mesmo, exato. Acho que era a Baby, né? Baby do Brasil, não sei se era. Baby do Brasil. E a novela, uma das polêmicas das novelas que o povo reclamava bastante, que é um tanto quanto uma hipocrisia, né? Porque uma contradição, né? Porque muita gente criticava ela, a mídia na época, porque ela tratava muito sobre temas como sexo, drogas, corrupção e violência. E o brasileiro gosta de ver, né? Sexo, violência, o vício tá sempre aí, corrupção já tá. Então, esses foram os pilares que fizeram a novela Vira-Lata ser bastante criticada na época, né? E não ter agradado tanto o público assim. Eu lembro que eu não tive vontade de assistir. E aí no meio a Carolina Dickman acabou sendo alçada a protagonista da trama, porque ela era uma mocinha que fazia o casal ali apaixonada e tal, e acabou no meio da trama se transformando numa protagonista para agradar o público. Na reportagem que eu li, ele fala que foi graças a essa mudança que ele salvou a novela. Né? Tá. Assim, foi uma novela que eu não tive vontade de assistir, não sei porquê. Sem falar nada, mas eu lembro que eu não... Eu assisti, eu lembro que eu passava assisti, na época, deixa eu ver. Como o Marcelo falou, eu gostava muito da abertura, né? Eu era criança, eu gostava muito da abertura, aquela coisa do cachorro de lata e tal. E ele vinha num elenco muito parecido com 4x4, que foi uma novela que eu acompanhei que eu gostei bastante. Eu gostava bastante de 4x4. Que aí eu tinha uma pegada nessa época de novelas que eu achava meio parecido, tipo 4x4, Despedida de Solteiro. Então eu achava que uma meio que parecida com a outra e tal. E às vezes até eu me confundo quando eu falo de uma, eu vejo que é outra. Por conta do elenco também, né? No dia que o Dan confundiu a música do Bee Gees, era porque era tema do Marcelo Novaes. Não era isso, Dan? Isso, Ele achava que era tema do Marcelo Novaes na 4x4, mas na verdade era na Vira-Lata. Não era na Vira-Lata. É igual a novela do Valcir, novela do Silvio de Abreu. Tá sempre tudo ali, ó. O Gilberto Braga. O elenco repete bastante ali. E falar na década de 90 de novela ruim é difícil, porque, tipo, anos 90 tem as maiores audiências, ali no final de 89, 90, 91, tem grandes audiências ali, né? Tem grandes novelas. Das 6 tinha... Das 7 era A Viagem, das 6 Mulheres de Areia. Nossa, aí tem cara. Bump, Só novelão. Só novelão. Então, esse período só tinha grandes novelas, né? Você vê... Eu estava vendo hoje que Por Amor vai entrar no Globoplay. A antecessora de Por Amor foi a novela A Indomada. E a novela que substituiu foi a novela Torre de Babel.
Então, anos 90 foi um ano meio mágico para as novelas, né? Verdade. Muito bom. Verdade. É muito bom mesmo. Eu amava Indomada, muito mesmo. Deixa eu falar uma novela que acabou até surgindo em um dos episódios, que foi Araponga. Araponga, né? Mas Araponga... Então, Adorava. eu assistia, eu gostava, mas eu acho que porque tinha essa coisa do... Era uma caça, né? Tinha um mapa, e era mais ou menos uma coisa de mistério, assim, alguma coisa da caça ao tesouro, alguma coisa assim, não era, Araponga? Não tenho E foi lembrado. uma novela muito mais pressas para segurar a manchete com Pantanal. Então foi algo tipo uma segunda novela, tipo Verdades Secretas, né? Depois da novela oficial que era a Rainha da Sucata. E aí tinha um Dream Team, né? A Globo pegou os melhores que ela tinha para tentar barrar, foi feito meio que às pressas. Talvez se tivesse sido feita com planejamento, né, poderia ter sido muito melhor do que... Muito melhor. Exatamente. Mas eu, como a cabeça de criança, para mim tava legal, mas na verdade não foi. Não foi aquilo... Não foi não, né? E acabou enterrando nossa TV Pirata, né, a clássica TV Pirata. Eu não me lembro de ter visto, mas eu me lembro que minha mãe e meu pai sempre falavam de TV Pirata, mas eu não me lembro de ter assistido TV Pirata. Eu acho que eu me lembro do Cacete Planeta. Eu tenho muitas lembranças da TV Pirata, mas pelo vídeo show. Eu tenho a lembrança, eu pequeno assistindo, mas era o Ney o Barbosa, né, o Lobão sabe imitar. Barbosa. Barbosa. Um clássico. E aproveitando em nostalgia, tem uma novela que eu não sei se é a minha nostalgia que me faz lembrar disso, que é a novela Deus Nos Acuda. E eu tenho na minha memória afetiva, por causa do Dercy Gonçalves, lá no céu, né? Lá tal. Sim. Mas não é novela boa como a minha mente acha que foi. Né? Então, a gente fica nessa coisa, né? Verdade, bem lembrado. Eu lembro dessa novela também. Eu também gostava por essa brincadeira do céu, dela ser como ela é desbocada, e ela tava realmente lá no céu, né? Tinha aquele senhorzinho do cabelinho branquinho também, eu adorava aquele ator, não sei porquê. E a abertura era muito boa também, né? Era verdade. Era essa daí que ia enchendo um Isso, salão. Isso, ia enchendo uma piscinona lá, enchendo de lama. É da tinta da caneta, né? Isso, Da tinta da caneta, exatamente. Que é assinar um cheque, né? Muito boa. Eu acho que é uma lembrança gostosa. Não sei se foi um puta novelão, não. Queria rever, mas esperando um dia estar no Globoplay. Exato. E seguindo aí na nossa timeline aí do tempo das novelas, qual que é a próxima que na timeline que eu achei aqui seria As Filhas da Mãe, mas é uma novela que eu amo, me recuso alguém a achar que ela é ruim. Ela literalmente foi uma novela incompreendida. Não, é sério, de coração, sem puxar saco. É porque falava de Oscar, falava de transexualidade, era uma novela de difícil entendimento. Então tinha que ter As Filhas da Mãe que tinha a Ramona, era isso? Era. Ah, tá. Cláudia Raia maravilhosa. A Cláudia Raia, é verdade. Que a Fernanda Montenegro era a mãe. Eu costumava dizer que As Filhas da Mãe é uma novela de Carlos Lombardi que não foi escrita por Lombardi, né? Porque acontecia várias coisas, eu não entendia nada que estava acontecendo. É uma novela de Lombardi que não é do Lombardi. Era muita poluição, assim, eu lembro. Mas eu gostava muito. Deixa eu agora resgatar aqui uma memória com vocês. Bem, acho que, se eu não me engano, no final dos anos 90, tá? O início eu acho que é final dos anos 90. Zazá também. Sim, eu falei dela em algum episódio aí pra trás. Que foi um fiasco também, mesmo tendo Fernanda Montenegro. E eu me lembro que tinha piadinha, né? Você perguntava, cadê o quê? Cadê Zazá? Virou um meme, exatamente. Virou um meme na época. Mas a novela foi um fiasco, mesmo tendo aí a Fernanda Montenegro. No público, ela sendo a sobrinha, né? Era sobrinha ou era filha do... Filha, no final ela revela que é filha. É filha, é verdade. E era uma homenagem... E eu acho que... Eu também gostava da novela, mas acho que foi uma homenagem que acabou
dando uma homenagem assim pro... Não. Uma coisa que eu comentei em algum episódio aí pra trás é que Zazá foi a primeira vez que eu tive noção de referências, de perceber a trama escrita como um todo, que a novela era inteira baseada no número 7, né? Então era 7 notas musicais, dias da semana, todo mundo de alguma forma estava interligado com os 7 pecados capitais. Eu lembro disso que você comentou. Verdade. Foi a primeira vez que eu percebi isso. É verdade. Zazá. Lembra dessa, Lobão? Eu não assisti, mas eu lembro. Eu lembro também que tinha uma outra novela que tinha Fernando Montenegro, que foi um fiasco. Eu não consigo lembrar qual que foi agora. Eu vou dar uma pesquisada. Não foi As Filhas da Mãe? Mas acho que foi Filhas da Mãe. Acho que foi, né? E aí você vê, Fernanda Montenegro é uma das maiores atrizes do país, né? E aí aqui a gente vai falar de 3 novelas que ela fez parte que tá na lista, né? Filhas da Mãe, Babilônia. Tristeza. Babilônia, é. Puxa exatamente, pô. Mas não tem como um ator segurar a novela. Não tem como. Tá dando errado. Não. Zazá, eu lembro do último episódio da Zazá, ela subindo no avião, dando uma piscadinha. E sobrevoando, né? Nossa, puta fiascão, né? Não, mas eu gostava. E tinha Rita Lee na abertura. Olha aqui. Nossa, A Rita Lee fez muita abertura legal, né? Da Próxima Vítima, mas enfim, aí já é outro papo. E aí, seguindo eu Zazá, acho que é a próxima dele. A próxima da lista. Então, eu tenho essa novela com uma relação muito interessante, que é a novela Bang Bang, e é a novela que eu sempre destilo o meu hate, é sempre na novela Bang Bang. Então vamos falar de Bang Bang. Queremos hate, você aqui comentando. Marcelo vai falar maldade de alguém que não seja da Record. Para o que você tá fazendo, Brasil. A novela Bang Bang me faz lembrar uma novela da Record. De tão que era aquela questão de trazer, né, a cultura do faroeste para cá. Apesar da história eles quererem meio que imitar de uma outra novela que fez bastante sucesso. Foi a novela Que Rei Sou Eu, né? E a novela Que Rei Sou Eu... a novela Que Rei Sou Eu, ela mostrava o Brasil, mas dentro de uma corte francesa. E ali em Bang Bang eles queriam mostrar o Brasil, mas dentro do cenário do faroeste. Eu ia comentar de Que Rei Sou Eu e ia até perguntar para vocês, porque para mim foi uma puta novela. Certo? Para o mundo inteiro. Tá. Porque eu lembro, assim, também era muito pequeno, mas, nossa, eu adorava tudo. Para mim era muito bom. A atuação, tudo era perfeito. Aquela novela. Bang Bang também, Fernanda Lima arrasou. Primeira novela aí da Fernanda Lima, né? E diz a lenda que Rei Sou Eu foi uma novela para ajudar o Collor a ganhar a eleição. Globo tinha disso mesmo. E como o Sassamutema, o Collor acusa da Globo ajudar o PT a ganhar a eleição. Então ficou essa briga de narrativas na época. Caramba, que coisa. E por que agora só entrando, por que ajudaria o que Rei Sou Eu ajudaria o Collor, assim? É porque a história, trama, né? Estava um jovem que estava ali lutando contra tudo que estava acontecendo e lá ele é tirado lá do reino e colocam meio que um bobão, um mendigo para virar o rei, né? Sim. E aí o jovem queria voltar, então o mendigo, como era meio bobo tal, significaria o outro candidato que estava concorrendo ao Collor. E por isso que começaram a falar, o lado bom é o lado do Edson Celulari, que era o personagem, o herói daquela trama. Então aí começaram a acusar ele essa novela de ser uma novela elitista que apoiava o candidato, o Collor. E aí no mesmo momento passava Salvador da Pátria, que de um lado falava que era para ajudar o PT e já o PT falava que era uma sátira. É porque as pessoas demoraram a entender a graça do Sassá, né? Isso é. Tanto que tem uma entrevista do Lauro César Muniz, que ele diz que realmente, por pressão de Brasília, a Globo pediu para o Sassamutema parar de falar sobre assuntos políticos
ele ia virar um presidente, e aí ele virou só prefeito, e a novela deixou de se tratar de política e começou a voltar para a questão policial, né? Porque aí o Sassá tem a questão do crime, aí tem a questão do tráfico de drogas, do narcotráfico, e a novela começou a falar sobre essa questão criminal, policial, e esqueceu a questão política. Mas, apesar disso, o Lauro César Muniz disse que fez a novela não para ajudar nenhum dos dois lados, apesar da Globo ter pedido para ele deixar de lado a questão política do Sassamutema. Caraca, que interessantíssimo isso. Que é um absurdo, né? Caramba. Tipo, a Graça era o cara que foi alfabetizado, e aí tinha toda a questão que era uma educação freiriana. A Graça era que ele só não tava aprendendo a ler, ele tava virando cidadão, né? Mas quem somos Olha nós pra só, julgar, cara, né? por onde que é. Mas tudo começou com Bang Bang, olha só. É verdade. Trouxe Fernanda Lima como protagonista, né? Que hoje reclamam de influencers como protagonistas, né? Como Jade Picon. Naquela época não eram os influencers, e sim os modelos, né? A gente já tinha tido a experiência do Reinaldo Giannichini, Laço de Família, Paulo Zulu, e aí chegou a Fernanda Lima para pegar a protagonista que parecia um robô. Vou defender Giannichini aqui. Não, Giannichini. Olha, meu coração está batendo muito forte. Olha aqui, ó. Ele faz isso! Não vai falar mal do Giannichini, não. Giannichini era formado em teatro quando entrou na novela. Ele não era só modelo, não. Vamos deixar isso aqui registrado aqui, ó. Fala aí, Lobão. O Vitor Fasano, né, também, ele era modelo, né? Antes de entrar na novela. Eu não sei se foi de Copialma, a primeira novela dele. Mas a Bang Bang, eu lembro que teve também a participação efetiva, né, do Paulo Miklos, que ele tinha arrebentado no filme O Invasor. Nossa, verdade. Pô, ele é um ótimo ator, né, mas entrou na novela errada. Cara, Bang Bang realmente tinha essa coisa de... parecia uma novela que ia revolucionar, que ia trazer uma nova perspectiva, não sei, né? Mas realmente, né, Marcelo? A Globo fez pesquisas na época para entender o porquê o público não comprou a ideia de Bang Bang. E aí ela diz nessas pesquisas que apontaram porque eles usavam muito termos em inglês, o povo acabou não comprando, não entendendo. Os nomes dos personagens também, o público não agradou o público. E as piadas também não eram tão populares assim, e o público também não entendia nada. Então, ou seja, não tinha nada para agradar. Ó, mas usar termo em inglês me lembra aqui. Indomada ou Fera Ferida, que tinha o Stop? Que Indomada, né? Era Indomada. Então, tinha muito termo em inglês, que eles brincavam com isso. Então, mas era uma novela no Nordeste que tinha isso aí. Gerava uma identificação. Na Bang Bang, a novela, todo mundo, tipo, era Penny Lane, os nomes dos protagonistas eram difíceis de falar. E aí, teve outro problema, né? A novela era do Mário Prata, o Mário Prata foi afastado, né? Se não me engano, problema de saúde, não vou lembrar. E aí entrou o Carlos Lombardi para salvar a trama. E a ideia do Carlos Lombardi é matar todo mundo e começar do zero da novela. Daí a Costa sairia muito caro e desistiu. Caramba, meu Deus do céu. Bang foi ao ar em que ano? 2006. Foi em 2005, 2006. 2005, 2006. E aí, para ver o tamanho que foi esse fracasso, se eu não me engano, foi a Lego ou Playmobil, mas não sei se foi Lego ou Playmobil. Eles iam lançar uma caixa de faroeste. Só que eles estavam com medo de ser associado à novela. Eles seguraram o lançamento para ser lançado só no outro ano. Caraca! Não. O estrago foi tanto que influenciou até a produção do brinquedo. Você tem uma ideia de quanto foi o fracasso dessa trama. E aí depois a Fernanda Lima falou que nunca mais ia fazer novela. Aí ela foi fazer mais uma novela do Carlos Lombardi, que ele disse que foi lá conversar com ela para ver se ela voltava. E ela fez a outra novela, que é Pé na Jaca. Pé na Jaca, que eu acho muito bonitinha. Mas as pessoas não gostam, não.
que é a novela do Rei Arthur, que foi outro fiasco, aí depois a Fernanda Lima desistiu da carreira por ter tomado tanto hate assim. E foi falou, falar pra mim chega. e foi ingrata com a Rede TV, né? Vamos lembrar disso aqui. E aí eu vejo algumas pessoas, né, quando é um assunto polêmico, quando eu falo de Bang Bang, aí as pessoas falam, não, mas era legal o Bang Bang, era boa, não sei o quê. E aí eu sempre faço a pergunta, quantos anos você tinha quando viu Bang Bang? E geralmente Boa! que falam que é boa é porque tinham 7, 8 anos. Boa! Que reflete a mesma coisa que quem diz que Mutantes era bom e quem diz que o Beijo do Vampiro era bom. Mas o Beijo do Vampiro não era bom? Eu já era velho já. O quê? Não, nunca parei pra pensar Biru, sobre. Desculpa. Qual, Biru? O Beijo do Vampiro? Beijo do Vampiro é muito ruim. Pra mim, a abertura era legal. É, a abertura só. Bang, 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 bang. A mesma coisa serve pra novela do taxista lá, que só o Daniel gosta. Então, foi por isso que agora eu pergunto, né, Marcelo? Porque Nem a Guilhermina Guilherme. Né? A gente tem isso, aquela lembrança, aquela coisa saudosa. Ah, tá bom, mas em quantos anos você tinha? Você era pequeno, então não tinha muito essa noção. Não tinha muita referência, né? E a gente tem, às vezes, a memória afetiva, né? A gente só lembra os lados bons da novela, né? E esquece... A gente lembra as partes lúdicas de Bang Bang, do faroeste, não sei o quê, aquela coisa que você nunca viu, mas, de fato, as coisas ruins a gente acaba esquecendo, né? É que às vezes você relaciona com a sua vida, a época da novela. Tipo, é o que estava acontecendo na sua vida. Não era... Exato. Se perguntar para as pessoas que gostam de Bang Bang o que aconteceu na novela, não sabe falar. Uma outra memória de novela que, nossa, pra mim também foi bem marcante, foi na SBT. Eu era pequeno, eu gostei tanto, eu assistia tanto a novela que eu peguei, li o livro e eu não tinha nem idade para querer ler aquele livro. Foi Éramos 6 da SBT. Mas foi um novelão, hein? Irene Havashi como a protagonista. Puta novela. Essa foi uma puta versão. E fez eu ver a versão remake da Globo, né? Agora com a Glória Pires. Mas a minha lembrança ainda é daquela novela. Da SBT, né? Nossa. Denise Fraga. Falar nisso, no episódio que a gente falou de Pantanal, eu comentei sobre uma atriz muito boa de Éramos 6 que eu conheci no teatro. É a atriz Kelsey Cardi. Depois eu pesquisei e achei. Ela é muito boa. Quando a gente falou sobre atrizes do teatro que vieram pra cá. E eu não sabia. Vocês sabiam que a Maria Broaca é filha do Renato Teixeira? Só um parênteses muito grande aqui. E o Kim é o irmão dela. Aí o menino não sabia que era filho do Renato Teixeira. Ela não. Fiquei muito chocado. Puta atriz, né, cara? Inclusive, eu vi até o Murilo Benício falando, né, dela. E falando, ela já fez participações em novelas e tal, mas 3 participou, mas ela é realmente do teatro, né? E, que revelação, né? Com certeza. Assistiu Dança dos Famosos? Inclusive, assisti Dança dos Famosos. Eu vi ele falando isso ontem, aí eu fui pesquisar. Eu achei que ela não tinha feito era nada, na verdade. Cara, realmente, tem que tirar o chapéu. É uma grande atriz mesmo. Mas continuando do Bang Bang, o que os haters mais falam pra você, além disso? O que eles mais querem debater com você? A Bang Bang é a única novela que tem os haters. Quer dizer, eu sou o hater e o pessoal que fala bem, né? Ao contrário. Verdade. Eu sou o hater da história. Mas geralmente todo mundo fala, não, a novela foi boa, eu assisti sim, eu assisti toda a novela, o cenário era impecável, a história era ótima, você que não entendeu. E é incrível o quanto Bang Bang traz isso. E aí, o que eu puxo, também muita gente se lembra de outras 2 novelas do Lombardi, que apesar dessa ser meia do Lombardi só, que é a Kubanacan e o Uga Uga, que é justamente pela questão lúdica também, né? O Uga Uga do índio loiro, a história do Tarzan. Então, para criança é muito valente, se lembra bem. E a Kubanacan, por toda aquela história também lúdica e tal. E que também Kubanacan seria uma Bang Bang também, já que é tipo o Brasil no Caribe, né? E aí o Bang Bang seria o Brasil no Faroeste, só que de uma maneira bem ruim, né, de ser feita. E você acha que isso é certo? Desculpa, Dan, vai.
Não, fala. Não, eu queria. Você realmente acha que o público brasileiro, desde a época lá do Guerreiro Sou Eu, eles têm essa maturidade pra entender? Eu acho que. Eu acho que não. Eu também acho que não. Pra mim, nenhuma fez Ainda mais efeito. novela das 7, eu acho que o público tá chegando no serviço, Tá nem querendo às vezes refletir. preparando a janta, se arrumando para outro dia. Então, na verdade, a novela das 7 sempre é uma novela mais leve e tal. Sim. O público não quer muito pensar. E aí eu acho que o público não faz essa reflexão quando é uma novela das 7 horas. Acho que aquilo é só uma piada, uma sátira e que não tem essa profundidade. Perfeito. Também concordo também. Eu acho que é isso. Eles querem algo leve, não quer pensar, não quer refletir. Ok, uma trama. É o que tá fazendo hoje a atual novela da 7 também, sabe? Ação, tal. Só para Ok. ver, sem muita reflexão, sem muito pensar. E qualquer furo que você fala, o público vai falar, é só uma novela, não tá nem aí. Sim, A exato. preocupação, mas por que fulano tá aqui, tá ali? Esses grandes furos de roteiro que o público não tá muito aí, né? Só a gente que pesquisa mais vê que acaba sentindo falta de ter uma novela certinha, né? Mas eu acho que o público em geral não liga muito para isso. Não. Você falou de Kubanacan e de Uga Uga. O Kubanacan eu acompanhei bem, assisti. Realmente dá uma doideira ali na trama, né? Mas eu acho que, assim, dos pormenores, assim, eu acho que a ideia do roteiro até que não é dos piores, não. O que eu me pergunto em Kubanacan é, será que o Carlos Lombardi ele já tinha a ideia de fazer a novela daquele jeito ou ele meio que se perdeu e começou a transformar naquela... Perfeito. Gente, qual era o começo? Qual era o enredo de Kubanacan, gente? Não tem, Perfeito. Vocês estão doidos. Não tem, não. Ele vai pra frente. Já começou perdida a novela, gente. Não, exatamente o que o Marcelo falou. Tipo, será que tudo isso fez parte do show ou não? Ele foi, eu acho que agora vai ser assim, entendeu? Não, eu acho que Vou jogar aqui, joga pra cima. Deixa a mídia me levar. Vai. E Kubanacan fez uma premonição, né? Que o general Camacho, que era o presidente, ele contratou um sósia para quando ele desfilasse, né? E aí o atual governo também, né? Colocou o Carioca lá como sósia dele, né? O comediante fez uma premonição que anos depois ia acabar sendo feito. Foi. Puta, verdade. Nossa senhora, infelicidades. E Kubanacan marcou a primeira novela. Muito tempo a Globo não colocava Carlos Lombardi nem no Viva, muito menos no Globoplay e nem no Vale a Pena Ver de Novo, porque o Lombardi tinha ido para Record, né? Então tinha tido aquele raivinha, né? Raivinha. E aí Kubanacan marcou a paz entre Lombardi e o Globo, já que já foi a primeira novela do Lombardi a entrar no Globoplay. 3 pessoas já assistiram. Carlos Lombardi, a mãe do Marcos Pasquim e o Marcelo. Tanto que os meus vídeos mais populares por um tempo lá no YouTube foram todos de Kubanacan. Eu fiz já 3 vídeos explicando o final de Kubanacan, que eu não entendi meu vídeo, ninguém as pessoas... aí eu falei, não, tá certo já. Eu fiz o parte, eu não entendi, eles também entenderam, então não certo. Então deu certo. Eu vou atrás desse conteúdo, eu quero ver, tô curioso. Eu entendi meu vídeo, então tá tudo certo. Bom, falando em não entendeu, a próxima é minha a próxima. Boa. É o Tempos Modernos. Essa era uma que eu fazia muita questão de falar mal dela aqui. Vocês lembram? Tempos Modernos? Era, da Grazi Massafera com Antônio Fagundes. Sim, essa aí foi Ivan. Fábio Assunção? Tinha Fábio Assunção? Não lembro. Não, acho que não. Não, essa aí você tá confundindo, é Negócio da China. Negócio da China, é verdade. Nossa, o Negócio da China é péssimo. Essa era boa? Vem falar que não. Ela era confusa, mas ela era muito boa. E teve o Fábio Assunção afastado, né, durante a trama. Sim. O Negócio da China era boa. É a questão do pendralvo da atriz portuguesa lá que não pode. Não vamos falar dela de novo. Era boa o Negócio da China, Lobão. Sua memória que tá ruim, assim, mas ela era boa mesmo. Pô, essa era boa. Foi a primeira novela da Marquezine como mocinha já, quando ela deixou de ser atriz mirim. Mas ela ainda concorreu como atriz mirim. Que era a novela chamada Negócios da China, que o protagonista não era chinês.
Assim como o Sol Nascente, que não tinha um japonês. Nossa, só na... O pior era que o Sol Nascente... Ah, vamos falar de Sol Nascente aqui. Daniel, você me dá essa abertura aí? Que eu passo 3 dias falando mal aqui, ó. Sol Nascente? Do Manda Sol ver. Nascente. Porque a personagem foi escrita pra Dani Suzuki. Isso. E aí, era pra ser, na verdade, a história da Dani Suzuki. Todos os traços da Caramba. personagem eram baseados na Dani Suzuki. Daí E aí o dire- pegaram a Giovanna Antonelli. Aí o diretor foi lá e não deixou. E aí pegaram a Giovanna Antonelli, que por coincidência é esposa do mestiça. diretor. E a Giovanna, por coincidência, Por mestiça. coincidência, ela é esposa do diretor. Giovanna Antonelli é a que fez a japonesa nessa novela, mas ela já fez outras... A menina lá do Clone Clone. Sim. é a mesma. Ela mesma. Ela Só que é... ela, aí, para inventar na história, ela era adotada. Ela era né? adotada, ela só tinha os Mas a costumes. Luiz Melo, ele era Eu japonês. ia falar, ela era adotada pelo Luiz Melo, Que era japonês. que é o diabo do Alta Compadecida. Mas então, assim, aí você trouxe esse fato da Suzuki. O porquê fizeram isso com ela? Olha, eu posso falar a versão de todo mundo, Daniel, porque, olha, pelo amor de Deus, não quero ficar mal falado nesse podcast. Segundo a Suzuki, o povo tava implicando com ela. Segundo os canais de fofoca, o menino queria pôr a esposa. Queria pôr esposa, tô imaginando. Segundo a Giovanna, eu amo que o Marcelo não envolve em polêmica nenhuma, você viu? Ele vai segue a vida dele ali. Ó. Não, ele vai dar o pitaco dele. ele vai dar o pitaco. E segundo a Giovanna, parece que tinha uma substituta entre ela e a... Agora que eu lembrei, acho que a Nakamura era pra estar nessa história também, mas aí viram que a Nakamura tava longe de ser protagonista. E aí chamaram a Giovanna porque precisava de ter alguém com apelo público. E aí, tipo assim, achava que a Suzuki não ia sustentar o peso de ser uma mocinha. E aí, por isso que chamaram a Giovanna. Eu amo Giovanna, quero deixar aqui registrado. Até se for o marido dela, pelo amor de Deus. Mas que eu achei sacanagem que faz com a Suzuki, eu acho. Inclusive, Com o Suzuki certeza. falou que não faz novela mais. E você acha que se fosse hoje a Ana Hikari seria chamada para ser protagonista? Com toda ou não? certeza, que ela é a nova japonesa da Globo, né? Que a Globo sempre tem um na gaveta, né? É um japonês, um negro, um... Tipo, o Sérgio Lorosa perdeu o papel, agora é o Paulo Vieira. É o quê? Não, porque aí colocam ela já como a representante da bandeira amarela, né? Cumpri, já. Ela tá sempre Fizemos. militando e tal, e aí já, tipo, a Globo já tá lá reservado para o Já. papelzinho dela, se precisar, tem a Ana Hikari ali. Eu também acho que seria ela mesmo. E ela é muito boa, Ana, te amo. As 5, ó. Todas no meu coração. Ela na segunda temporada. Tá gravando, você viu? Tá gravando de uma vez a segunda e a terceira. Esperando para ver a Malhação para maiores. Para maiores. É muito boa. Você assistiu? Assisti, eu gostava muito. Foi a última. Eu tava anos sem assistir Malhação, e aí voltei a assistir justamente nessa temporada. Aí depois que ela terminou, eu também não assisti nunca mais. Daniel, você deixa nós fazer um episódio depois da Malhação, outro dia aí? Vamos Sobre as combinar, 5? Marcelo, claro. Nossa, é muito Com bom mesmo, Marcelo. Vamos. Vem falar de Viva a Diferença, que eu amo. Então, aí Tempos Modernos foi misturando tanta coisa ali, porque a Graça era pra ter outro nome, que agora eu não lembro, que é baseado num livro. Que depois acho que o nome da novela virou só o nome do computador, que era um edifício com um computador. Acho que era Big Brother, era chamar alguma coisa assim. E aí tinha isso, aí a Graça era pra ser um robô, que aí ela foi largando de ser robô, e aí foi misturando tudo, nossa, virava nada. Não tinha como. Era Frank o nome do robô. Boa noite. Bom dia, Frankenstein. Era o nome para ser o nome da novela. Nossa. Essa novela foi tão ruim que quando eu fui falando sobre as novelas que a Globo quer esquecer, eu contei a história do robô. E aí todo mundo falou, não é Tempos Modernos que é do robô. Eles estavam falando da novela da Flávia Alessandra, que também foi ruim, então era um robô. Eu também confundo às vezes. Cobra mesmo. Não, tá doido. Cobras Não é Lagardes é a- a Thaís Araújo. Não é a... É do Valcir Carrasco. Então, e aí você vê, a novela era tão ruim que o povo nem se lembrava do robô do Tempos Modernos. Falou, não, você tá errado, é a Flávia Alessandra que era robô. Eu falei, não, claro que não, essa aqui também tinha essa questão. Nossa, velho, não lembro mesmo. Que não- Qual é o nome daquela? lembro. Porque eu sei que ela começa, aí depois ela não é robô, aí depois... E aí... Mas eu lembro que era um debate até interessante, porque parece que o robô comete um crime e não tem lei pra robô. Isso, Né? Porque o Valcir... Nossa, tô falando muito mal de Valcir hoje, hein? O menino vai dormir com a orelha quente. Porque o Valcir tem muito disso. Ele pega um tema legal de a gente debater,
mas faz pouco caso, faz qualquer coisa. Na Verdades Secretas 2, isso aí fica muito claro. Ele quer debater racismo, vício em remédio, gordofobia e não sei o que, não sei o que. E ele fala nada de tudo. E isso é muito ruim. E era um debate, tipo hoje em dia, que a gente tem Alexa, a gente tem um monte de inteligência artificial, lei da informação, isso seria muito importante. Mas ele... Cagada. Vou achar o nome dessa novela, mas eu não lembro. O Carrasco é um Lombardi com grife, né? Ele inventa as histórias ali e coloca qualquer coisa lá e... Exato, alguma coisa vai colar. É. E aí, a próxima geração Brasil... Não, tem uma antes, Além do Horizonte. Além do Horizonte. Que era que eles queriam fazer meio que um Lost, meio que alguma coisa. Aí pegaram lá a Fatinha e o Rodrigo Simas na Malhação, planejaram muito. Novela com mistérios, com não sei o que, e foi, Verdade. uma bosta. Foi ruim pra Essa foi ruim mesmo. ruim. Não era nem difícil de entender, não. É que era muito ruim. E um povo morrendo numa areia movediça, que, ai, preguiça. Nossa. Vocês sabem que a areia movediça não existe, né? Não Ficou triste. Aí eu não... Essa novela é muito ruim também. Essa novela... Morde a Sopra, chamava a novela. Que a Flávia quase. Alessandra era robô. Morde a Sopra, isso. E aí eu queria fazer uma novela que passou nesse período também, que foi uma das piores audiências do horário das 7 horas, que era a novela Três Irmãs. Quem se lembra? Nossa, eu gostava muito, mas é porque eu gostava muito do elenco. Ela tinha um elenco bom, né? As três Tinha Cláudia Abreu. Nossa, eu amo muito a Cláudia Abreu. E só que ela acabou se tornando, na época, a pior audiência, né? Numa novela das 7 horas. Ela era bem fraquinha, assim, era um nada de nada. Mas, nossa, eu gostava muito por causa da Cláudia Abreu. Eu gosto muito dela. E aí acabou sendo uma das piores audiências, né? Tá entre as piores audiências do horário das 7. Qual que é, assim, o ranking, assim, sabe dizer, assim, de cabeça? Posso procurar aqui, mas não sei de cabeça ainda. Eu sei. Mas essa, com certeza, tá lá, essa é a né? terceira. Piores essa, né? Tava... Que aí depois ela conseguiu superar o Bang Bang, né, na época. Nossa, superou o Bang Bang. E também porque agora as novelas, elas vêm caindo de audiência, né? Você pega uma Rainha da Sucata lá atrás, que fez 61 pontos, hoje Pantanal é um sucesso com 30 pontos, né? Sim. Então é difícil, né? Até porque é mais gente, é mais opções, pessoas trabalhando à noite, né? Então tudo mudou, né? Não, isso é verdade. Pode falar. Pode falar, Lobão, fala aí. Olha, eu lembrei da novela de, acho que 79, Os Gigantes. Foi conhecida como a novela da depressão, porque tinham vários assuntos assim que tristes, né? Eles colocaram na novela, que é o Francisco Coco e o Tarcísio Meira. No final, o protagonista se mata. Tinha um monte de coisa. Falava de aborto. Só coisa assim... Uma salada. Obviamente deu errado, né? Era do Lauro César Muniz. Aí ficou conhecido como a novela da depressão, porque era só assunto triste essa novela. Mas eu acho que se abordasse de uma maneira mais... Exato, né? Às vezes quer chamar de tensão de uma forma e aí coloca tudo no mesmo balaio, como até o Biru falou, né? Quer falar de tudo e não fala nada. Não ia falar nada de tudo. Eu pesquisei aqui, eu tô um pouco chocado com a minha pesquisa. Quero pesquisar mais a fundo, mas segundo a pesquisa, a primeira é Bang Bang. A segunda, da novela das 7, pior. A segunda é Da Cor do Pecado. Mentira! E a terceira, Três Irmãs. Uhum. Pecado é uma das maiores audiências. Então, não tem como. Aqui, ó. Porque aqui, ó, na minha... Eu encontrei uma geral aqui que é de várias novelas, né? Mas a primeira era As Três Irmãs. Deixa eu achar aqui de novo. Caramba! Não pode ser. Da Cor do Pecado é uma das maiores audiências. Pô, Da Cor do Pecado... Tanto que Da Cor do Pecado é a novela que mais foi vendida pro exterior, né? Sério? Que legal. Aqui, ó, geral, a pior audiência Geração Brasil, 19,5. Nossa, vamos falar dela daqui a Agora, eu não sei
que quanto mais vida, melhor passou ela. Aí depois tem Além do Horizonte, que a gente já falamos, de 2013, fez 19,7. E Negócios da China. acho que você tá na TV O Foco? É no TV Foco que você tá vendo? Não. Outro aqui. Acabei de Eu me achar lembro que eu fiz recentemente das piores audiências do Vale a Pena Ver de Novo. E aí tinha, tipo, Tititi, foi um fracasso. Aí tava novelas como... Isso foi um sucesso na Era das Sete, quando passou a remake. Aí tinha a novela do Foguinho, Pobres e Largados, que também foi um fracasso. E não vale a pena. Vale a Pena Ver de Novo. E o pior do Rock Santeiro também foi um fracasso quando revisou. Foi mesmo. Vale a Pena Ver de Novo. Foi ela que teve mais audiência no Viva que no Vale a Pena Ver de Novo. Caramba, É porque não é... Enquanto isso, Crave a Rosa, pela 17ª vez, tá passando... Tá batendo os 20 pontos. É porque... Mas Cobras e Lagartos, né? Que foi uma novela das 7 e não vale a pena ver de novo, foi um fracasso, pelo mesmo motivo que Geração Brasil também foi um dos grandes fracassos da Globo, né? Foi justamente por estar no período de Copa, na Copa do Brasil ainda, 2014. Então, naquele período de Copa, os episódios eram suprimidos ali em 5, 7 minutos e passavam nos intervalos dos jogos. Então, fez o público completamente se perder. E não podia acontecer nada na novela. Mas Geração Brasil, eu lembro que tinha o Murilo Benício, né? Uhum. Isso, corno de novo. Né? E assim, mas era uma coisa de jogos, né? Era alguma coisa meio... Não, porque começa naquela vibe da tecnologia, que ele quer implantar a tecnologia no Brasil. Aí até aí tava legal, porque aí ia ter aquela disputa e não sei o quê. Mas quando vem a Copa, o enredo não pode andar. Não anda. Ou porque ou não tinha capítulo, ou tinha capítulo curto, ou não sei o quê. Aí eles inventaram, inventaram não, né? Eles começaram a ir pro lado social, que eles começaram muito a falar de geração nem. Que era de pessoas nem estuda, que nem estuda nem trabalha. E aí, geralmente, os 7 episódios, era tipo os 7 minutos, era um programa da Cláudia Abreu mostrando, tipo, era um Globo Repórter, nada a ver, assim. Então era muito nada a ver. Mas o começo da trama era legal. Mas eu queria falar que o Luiz Miranda, nessa novela, tá impagável de rolar de rir. O Luiz Miranda faz a mãe do Leandro Hassum. É muito bom esse núcleo, mas é muito bom Uma mesmo. coisa que todo mundo se lembra dessa trama era a música de abertura, né? Do MC Guimê. Do MC Guimê, Puxa! E eu ia falar isso. Essa abertura eu lembro. Montada como tinha o Neymar também. Tinha a Copa. Copa toda. Então ficou bastante marcada, mas em compensação... eu acho. E queimou bastante o autor, né? Queimou bastante na época o autor. Mas a culpa não foi dele, né? A culpa foi o Red Globo tem disso, não. Outras novelas que tem jogos sempre foram bastante atrapalhadas e ela foi mais uma vítima, né? E a gente também vai ter vítima esse ano, né? Com a Copa do Mundo em dezembro. Então as novelas vão sofrer bastante aí. Mas o legal é que os jogos vão ser mais cedo. Né? Exato. Seria melhor ter uma pausa, né? E o anunciante? Em 98, o SBT estava passando a novela Marimar. Passou, sei lá, não me lembro quantos capítulos, 8, 10, 20, sei lá quantos, mas estava no início. Aí começou a Copa do Mundo em 98, Silvio Santos fez a pausa. Acabou a Copa, a novela não continuou. Olha aí. Inclusive, posso cantar uma pedra aqui? Acabou. Quero fazer um bolão aqui. Se eu estiver errado, Marcelo pode me corrigir. Hoje estreou o Novo Encontro. Hoje, no dia que a gente gravou, gente. Estreou o Novo Encontro. Hoje, exatamente. 4 de julho. E, sinceramente, esse programa vai entrar de férias na Copa e não vai voltar. Anota isso aí. Foi tão ruim assim? Não. Era mais ou menos o que a gente esperava. Mas antes a gente assistia... Olha lá, Marcelo já fica ali na dele, tá vendo? Antes a gente entendia. Patrícia vai, Fatinha tá viajando, já volta. Agora não. Sério, Patrícia não tem carisma suficiente. Não tem. O Manuel tem mais carisma do que ela. Tem, mas... e o programa que eles anunciaram o tempo todo que seria dos dois é dela, né?
é dela, né? Ele é só um bom apresentador, o que gerou bastante crítica, né? Sobre essa questão. Então, eu não vejo um problema dele ser co-apresentador, pelo amor de Deus. Mas é porque foi vendida a Supermanhãs como substituto de Fátima Bernardes, Patrícia e Emanuel. Tanto que agora escreve o nome dela, Patrícia. Esqueci o sobrenome dela. Poeta. Não vai render. Mas tem então o Manuel lá fora. Ele tá fazendo igual os outros meninos faziam, mas antes era assim: encontro com Fátima Bernardes e ela, e pra me ajudar, o meu parceiro, sempre foi, era o programa da Fátima que ela fez e não sei o quê. Agora foi vendido que o Manuel era fixo do elenco. Mas na assinatura só aparece o nome dela. Só aparece o nome dela, só ela escreve, Patrícia Poeta. E aí encontro Patrícia Poeta, não encontro com Patrícia. Patrícia Poeta, desde que, né, foi recente isso, que ela foi no Domingão do Hulk, não cumprimentou a Maísa. Que é a rainha da TV brasileira. Deu uma puta ignorada mas uma sonora ignorada na Maísa, de graça, que eu não entendi, caramba. Cumprimentou todo mundo, virou. E eu vejo também essa questão da Globo com o Manuel, é que você vê que a Globo ela não quer colocar na sua linha de manhã uma figura masculina, porque de repente não conversa com o público feminino. Tanto que quando a Ana Maria tá de folga, o Fabrício ele não apresenta sozinho, né? Mas você tá sempre lá, tá ali. Nunca é um homem sozinho nas manhãs da Globo. Então, acho que, de repente, uma pesquisa de mercado mostra que um homem não conversa tão bem com uma mulher e por isso que ele deixa. Antes de retomar a sequência antes de retomar a sequência das novelas, e o André Marques? Saiu mesmo? Saiu, menina. Saiu. Olha. Foi embora. E falando em André Marques, né, que ele saiu agora depois, acho que 26 anos de Globo, eu tava revendo, né, Malhação, primeira, segunda, e vendo o Mocotó. Eu poderia ter Mocotó, o cara cedia todo mundo que vê. Hoje não teria, ele era péssimo. A cara que ele dava. O Cabeção também, você não lembra? O Cabeção. O Fabinho fazia buraco no banheiro para ver as meninas tomando banho. Era, tipo, eu lembro que teve uma fase que o Cabeção não podia olhar para as meninas e falava assim: ai, essa merece. E ia pro banheiro. Meu Deus! Tinha muito disso. A Globo foi multada na primeira Malhação, porque tinha uma cena que o Fabinho entrava no vestiário e pegava, não me lembro quem que eram os personagens, mas pegava 2 personagens no ato no vestiário. Fabinho era o De Luca? O Bruno De Luca. E aí a Globo teve que responder, né? Porque é um menino vendo uma cena que ele não poderia estar. Sim. Aí pagou uma multa, teve que fazer uma campanha falando sobre aquela questão dos menores e a questão do sexo, né? Mas a Globo acabou sendo multada, mas é anos 90, né? Tudo podia. Anos 90. Fala que é terra sem lei, Daniel. Não é não. Terra sem lei. Uberlândia, Goiás, terra sem lei. Continuando aí nessa lista aí. Eu acho que a gente vai para a última agora, nas minhas contas. A Globo quer esquecer. Qual a novela que vem aí? Eu colocaria Babilônia, que desde antes de começar já tinha toda a campanha. Né? Contra a novela. Se hoje a gente tem essa onda conservadora no Brasil, Babilônia mostra que não é uma coisa recente, mas já estava lá guardado lá e que era o início dessa onda aí do conservadorismo, né, do falso, da hipocrisia do brasileiro. Sim, isso. E aí fez todo o boicote, né, com bastante fake news, né, que hoje chamam de fake news, na época não eram boatos, de figuras que estão até hoje aí pagando mentiras e estão aí até hoje, né? E aí tinha até coisas que eles inventaram que iam ter na história para dizer que a novela era do inimigo, que crente não podia ver essa novela, e acabou, por certa forma, boicotando. A pergunta que eu faço em Babilônia é: será que esse boicote, chamado aí por Silas Malafaia, pelo Malta, né? Será que só esse boicote ajudaria a baixar a audiência ou a novela realmente foi ruim? Eu acho que foi o boicote. Boa pergunta. Só eles teriam esse poder de boicotar uma emissora
tão poderosa? Tem, o discurso foi muito bem feito. Porque, assim, o boicote do início acabou fácil. Biru, vamos retomar o porquê dessa polêmica aí, para quem tá escutando agora, para vendo agora. Qual que foi, o que gerou porque realmente foi ali em anunciado Babilônia? que ia ter o beijo gay da... Ia ter o casal gay primeiro, que era a Exato. Fernanda Montenegro, de novo. De novo. Não, e a gente comentou que a Fernanda Montenegro não segurou a novela, e a gente falou assim, não adianta ter um ator bom. Na Babilônia tinha 779 atores bons. Era Fernanda Montenegro, Glória Pires e a Carminha, Adriana Esteves. E aí anunciou que elas fariam um casal de lésbica mais velhas e teria o beijo gay. Fernanda Montenegro, qual que era a outra? Natália Timberg. Natália. Outra deusa. Olha só, olha que dupla, né? E aí já começou esses burburinhos. E aí até que aí veio só o selinho. Foi um trem muito, muito nada a ver. Uma declaraçãozinha de amor bonitinha. Mas não parava de ter notícia do que ia acontecer na novela, que não aconteceu. Não parava. Não, e aí realmente isso foi determinante. Foi exagerado, né? Foi muito exagerado. Não que eles poderiam ter mudado. Tanto tentou mudar a trama, né? Aí teve mudança de visual para as vilãs ficarem mais vilãs, e etc. Mas não gerou identificação. E era para ser uma trama muito boa. E que ano foi isso? Bastante densa, né? E pesada. Muito pesada. Não lembro que ano foi. 16? Por aí, deixa eu ver aqui. E foi a última novela do Gilberto Braga, né? Essa trama Babilônia. Depois ele nunca mais voltou a fazer novela. Uma novela de 2015. 43 capítulos. E foi a última, acabou marcando a última novela ali do Gilberto Braga, que não conseguiu emplacar mais nenhuma novela. Ele ia emplacar uma novela agora das 6, que seria a substituta de Nos Tempos do Imperador. Ele chegou a mandar sinopse, convidou Malu Mader para ser a protagonista. Malu Mader que ia voltar a fazer novela. Dele, né? Nossa, Malu Mader, olha. Ia ser uma novela de 89 capítulos, passada ali nos anos 20. E a Globo, ele chegou a apresentar sinopse para a Globo, só que a Globo não gostou da ideia e engavetou o projeto. E aí a gente nunca viu essa última novela do Gilberto Braga. Caramba. Eu ia falar, vocês entenderam que ele morreu, né? Aqui já. Então, mas algum tempo atrás, eu vi que tem alguma coisa que, tipo assim, que a novela foi muito moldada a partir das pesquisas e não sei o que. Então, que não foi a novela que era pra ser feita. E aí eu vi até um lugar que, tipo assim, que a Globo devia ter... Tipo assim, deixar fazer a Babilônia verdadeira em homenagem ao Gilberto. Tô procurando essa notícia aqui no... menos que aconteceu com a Liga da Justiça. Quando o Zack Snyder saiu, aí eles fizeram aquela picotada toda. Cut, né? Então, Babilônia, eu costumo dizer que seria a Liga da Justiça na versão que veio aos cinemas, né? Não era a versão do e sim a versão dos executivos. Olha só. Teve muito disso. Porque as pessoas ainda não entenderam muito também. Aqui isso é importante. O quanto os executivos são importantes num processo de novela, de programa de TV, que é a justificativa, inclusive, da Patrícia apresentar o programa, ser a apresentadora por identificação, tem muito disso. E a Babilônia foi, né? Porque começou com o boicote. E não sei se você lembra, na mesma época da Babilônia, foi bem o auge dos 10 Mandamentos, com cinemas lotados de cadeiras vazias. Então, o discurso estava muito alto naquela época. Nossa! Tem isso também. E era o deputado, né, federal que entrou com uma nota de repúdio, era o João Campos de Araújo. Ele ele fazia parte da bancada evangélica, era o líder ali. Ele mandou uma nota para a imprensa de repúdio, né, contra o beijo das duas atrizes. E foi um escândalo para uma época que já não cabia esse tipo de preconceito, né? Por mais que ainda não tinha acontecido um beijo desse tipo numa novela de horário nobre, mas já era uma época que tinha, né, essa consciência. Mas a pedra já estava sendo cantada, 2015, entendeu? Já tava aquela coisa do... não, abaixa essa pauta, vamos... Olha o que a Globo tá querendo fazer. Foi quando começou o discurso do falso moralismo. Mas só queria falar, o João Campos é de Goiás.
Orgulho do nosso estado. E a campanha dele, as coisas deles é sempre disso. Se procurar, ele sempre vai ter nota de repúdio de novela, de não sei o quê. Ele só vive disso. Sério? Nossa, o cara perde um tempo, né? Demais, é só isso que ele faz. E o Magno Malta tá até hoje nessa pauta aí. De defender as criancinhas. Não, Não sai dessa. É o que elegeu ele. E aí, aproveitando o beijo de Babilônia, eu queria lembrar, recentemente teve o beijo que não teve beijo, de Além da Ilusão. E aí faz me remeter a uma outra pergunta que você fez lá atrás, se o público é capaz de pegar essas referências. Porque a Alessandra Poggi, a autora, foi bastante criticada em Além da Ilusão por não mostrar o beijo gay entre os dois personagens, né? Eu não vou lembrar o nome agora dos dois personagens. Mas, segundo consta, né, a Globo não vetou esse beijo, e sim a Alessandra Poggi estava fazendo uma crítica, mostrando que aquele tempo já era conservador e o mesmo Brasil, atualmente 2022, é tão conservador, né, ou pelo menos pseudomente conservador, como aquele Brasil da década de 30, 40, e por isso que o beijo não poderia ir ao ar. Você acha que foi a Alessandra Poggi não quis entrar em polêmica ou realmente foi um protesto dela? Eu acho que ela não quis entrar em polêmica, porque ela queria um hype aí. E essa história de um protesto dela é uma história. Se fosse protesto, ela fazia uma nota. Se fosse um protesto, ela fazia o povo beijar e falava que não estamos mais em... É igual, tipo, hoje, 4 de julho, a autora do Friends veio a público pedir desculpa por nunca ter escalado um negro. Aí, em troca disso, ela deu 4 milhões para uma instituição de algum lugar. Amiga, 4 milhões? Não é metade da metade do que ela ganhou com um episódio das 10 temporadas de Friends. Quer fazer alguma coisa, amiga? Escala. Escreve uma série, escala ali ator negro e etc. Mas assim, uma coisa que me choca muito nesse pessoal que quer defender as criancinhas, que quer defender a moral e os bons costumes, porque um beijo gay na novela das 6 choca. Vai chocar a família brasileira. Mas a novela das 6, o enredo é um pai que matou a filha, porque namorava o cara que ele não queria que ela namorasse. E aí a filha mais nova dele cresce, ela é idêntica à filha mais velha, e o cara apaixona nela de novo. Isso aí pode. Assim como na época de Verdades Secretas, quando passou na TV aberta, também o discurso do moralismo tava muito, que esses gays vão dominar a TV e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas era a história da enteada, que virou garota de programa, o padrasto... Não é nem vira garota de programa, o cara seduz a mãe dela, pra casar com a mãe dela, virar padrasto dela... Pra ficar mais próximo da menina. Pra ficar mais próximo dela, pegar ela na casa dela, na cama da mãe dela, não sei o que. É uma novela de sucesso. Mas um beijo gay da novela das 6 vai destruir a televisão brasileira. Tá querendo ensinar as crianças a ser gay. Isso que me irrita. Ninguém me ensinou. Eu tive que aprender sozinho. Na minha época não tinha essas coisas na televisão. E falando em beijo, a gente nunca vai ver o beijo do Bruno Gagasso com o Heron Cordeiro, que foi gravado e a Globo vetou. Então, América, alguém tava né? falando se quando a novela entrar na Globoplay, se a Globo vai deixar. Tem um documentário no Globoplay que foi feito falando sobre o tema, né? E aí tem a entrevista da Glória Pérez, tem o Bruno, né, falando, foi gravado, tal, como que foi. Só que aí no final do trecho que fala sobre isso, aparece um lettering falando que essa cena foi deletada porque a Globo não arquiva as cenas que não foram ao ar. Então a gente nunca vai ver. Não, que a gente nunca vai ver, beleza. Agora, Globo, não arquiva, pra cima de mim. Diz que não tem arquivo disso e que não tem como ser exibido. Então como que tem final alternativo de novela Globo? Se isso é só arquivo que vai pro ar. Vamos poder ver esse vídeo. Nossa, minha cara. Eu vou até embora. Conhece, Daniel? Tchau. Essas desculpinhas, né? Essas desculpinhas, pelo amor de Deus. Pensa numa melhor aí, ó, Globo. Não, não dá, não. E mais uma, eu acho que com essa realmente. Eu tinha só mais uma. Manda ver. Eu furei a lista porque eu achei que era a última. Uma novela antiga. Eu comecei com uma novela dos anos 80 e eu também quero falar de uma outra novela dos anos 70, lá mais antiga, que é a novela Anastácia. Verdade, Anastácia. Talvez foi aí um dos grandes fracassos, né? Já que era uma história que já tinha tudo para dar errado, né? Já que era uma novela sobre os czares russos.
E é como a gente tinha falado aqui, que não tinha identificação nenhuma, né? Ninguém ia entender. E tinha um elenco bastante inflado. Até na época tinha jornais, né, algumas colunas que chamavam a novela de cabide de emprego. E todo mundo falava essa novela. E aí ninguém entendia nada. A Globo via que não tinha, estava com baixa audiência, decidiu trocar o autor. E aí que veio uma coisa boa, que acabou entrando a Jeanette Claire. Que ela fazia muito sucesso já na rádio, né, a rádio novela, e na Tupi. E ela chegava aí para fazer a sua primeira novela, né? Então foi uma prova de fogo para Jeanette Claire. E aí ela diz, né, o Dias Gomes, que era o marido dela, contou que ela leu os 50 primeiros capítulos, viu que não tinha como mudar aquilo. E aí eles entraram em consenso em fazer um terremoto e matar todo mundo, só sobrando 7 personagens e recomeçando toda a história. E aí, nesse recomeço, a novela conseguiu se reerguer e a Jeanette Claire aí se tornando aí uma das maiores autoras do Brasil, né? Então, você vê como um fracasso da Globo, né, que era a novela Anastácia, acabou se tornando uma coisa boa porque acabou trazendo a Jeanette Claire para a Globo e, com isso, a gente tem várias obras-primas da autora, né? Ah, sim. Tem males que veio pro bem, né? Poxa, que ideia. Pegou uma bucha na mão, né? E ali ela se reinventou. A Jeanette Claire, que é campeã em fazer isso, né? Pecado Capital também, né? Ela teve que fazer às pressas por causa da censura de Roque Santeiro e também foi um outro grande sucesso dela, né? Ela e o marido, né, Dias Gomes, também tem inúmeros sucessos e Roque Santeiro, né? Então são um casal que fez grandes novelas, né? Grandes produções. Não, verdade. Eu não só citar as arroba que comentou no nosso Instagram. Claro. Nosso Instagram, que eu acho que eu já falei, mas vamos sempre lembrar. @podcast nos 90. O @xgbiel, ele colocou várias na tirinha e a gente bateu várias. De Corpo e Alma, o Mapa da Mina, a gente não comentou, mas era com a Carla Marins. E uma novela que eu nem lembro que existe, que eu acho que ela foi tão ruim, que é Quem é Você, mas eu lembro da abertura que era do Emílio Santiago. Peraí, como que era mesmo essa música? Quem é você? Imagine se gosta de mim. Aí umas pessoas mascaradas na abertura. E ele comentou olho no olho, eu acho que foi um erro de digitação. Olho no olho, puta, faltou olho no olho, impossível, verdade. Não, mas Olho no Olho não é uma novela que a Globo quer esquecer. Ela era à frente, Nico Puig. Ei, Marcelo, olho por olho, né? Olho no olho. Olho no olho. A novela que teve capas de revistas falando que era uma novela satânica. Não, a gente falou de Satã. Se Silas Malafaia atacarem a Globo, já tinha as revistas querendo vender. Não, o legal as duas sapatão beijando é coisa do demônio. Aí no Pantanal, o demônio tá na novela. Mas aí pode. Camulhão! E que demônio, hein, gente? Você que tá assistindo aí, nós gosta. É engraçado de Pantanal é que o Jove não acredita no Trindade ter a entidade, mas ele acredita no Velho do Rio. Então, é igual eu. É verdade. É igual eu sou ateu, mas eu gosto de tarô. Então. Todo mundo tem umas dessas. Fato. E o @Gustavo Priscinoto, com 2T, ele comentou, eu acho que só queria like, queria bait. Avenida Brasil. Não. Essa não tem nem como. Não, queria o queria ser falado aqui. E você, comenta, não sei se você tá ouvindo, se tá ouvindo, vai lá no Instagram e coloca a novela que você queria. Se você tá no YouTube, comenta aqui qual novela você acha que a Globo quer esquecer, ou qual só você lembra e ninguém. Mas comenta, dá esse engajamento aí, gente, pelo amor de Deus. Exato, e uma boa também, você que é noveleiro, a gente tem que estar com um especialista aqui que vai voltar várias e várias vezes. Dê a sua ideia toda semana. Tema. Dê uma ideia aí, que no caso é o nosso amigo Marcelo. A gente sempre tem que ter ideia, né? A gente fica pensando, às vezes que eu faço ali no TikTok 2 vídeos por dia, então eu ficar sempre pensando qual ideia de novela quando eu vejo, já fiz vários tipos, tipo, novelas que a Globo quer esquecer, eu acho que tem umas 4 partes, 5 partes, 6 partes. Então, ideia é importante. 2 vídeos por dia. Exemplo, Marcelo. Eu
consumo o conteúdo deles sempre, é muito bom mesmo. Tô fazendo 3 por Arroba semana, tô achando difícil. Arroba spoiler de novelas, você vê ali todo o conteúdo do Marcelo, muito bom. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado por bater esse papo e pode ter certeza que aí, se você aceitar novamente o nosso pedido, você vai voltar em muitas e muitas vezes aí, viu? Só chamar que a gente fala, tem vários conteúdos aí para falar, tem Helena Verso, tem Carlos Lombardi, tem Malhação, tem bastante assunto para falar. Helena Verso, adorei. Helena Verso. Se vier falar mal. Tem o clássico da Record, né? Os Mutantes. Nossa, a gente poderia falar assim, da Record. Vou comentar aqui já, no dia do episódio da Helena Verso, se alguém falar mal da Helena da Thaís Araújo nesse podcast, eu vou denunciar o canal. Mas a Thaís Araújo não gosta dela? Oi? A própria Thaís Araújo não gosta dela? Um erro enganado, errônea. Mas também... peraí, a Helena da Thaís é da Cor do Pecado? Não, a Helena é do Manel Carlos sempre, né? Não. Mas, é verdade. Thaís Araújo da Cor do Pecado era preta. A Helena dela, nem lembro o nome da novela. Que era muito ruim. Então, não lembro. Família, vida, alguma coisa assim. Alguma coisa Uma família, música do Tom Jobim na abertura. Um Leblon. Um Leblon, É verdade. Gente, eu não lembro mesmo o nome da novela, né? Também não lembro. Laços de Família? Não, essa era a Vera Fischer. Traços de Família? Não. É porque é Em Família. Em Família. Em Família é do Félix, né? Helena. Muito obrigado, Rafael Lobão, também por estar aqui. Relembrar essas novelas flopadas aí que realmente não deram certo. Helena de Viver a Vida. Viver a Vida aí, ó. Viver a Vida. Tchau, desculpa. Pode falar, Marcelo. Não, eu ia dizer que essa novela, ela conseguiu perder o protagonismo da Helena para a personagem da Aline Moraes, que virou tetraplégica, né? Ela tinha um acordo com o Félix. E para Clara Castanho também. Ela conseguiu perder o protagonismo sendo a Helena. Sim, mas era uma Helena muito nada a ver. A Helena era ruim. Thaís Araújo, sempre maravilhosa, porque assim como o Globo, nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Muito obrigado você que ficou até agora, até esse minuto, assistindo ou ouvindo aí o nosso episódio Novelas que a Globo gostaria de esquecer. Então, por aqui eu fico também e fui!